Olá! Estamos aqui ao vivo, né, do perfil da Comissão Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa da OAB Minas, né, para a gente fazer esse encontro. E nós vamos aí conversar, bater um papo hoje com a Mariana Prézia, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico lá de Poços de Caldas, né? Com o maior prazer a gente vai recebê-la daqui a pouquinho. E assim, vamos conversar um pouco, né? Esse trabalho que a comissão faz, esse trabalho que a comissão vem fazendo, né? Trazendo um pouquinho aí do conhecimento do direito sistêmico, da justiça restaurativa também, né? Para os advogados, para as pessoas que interessam pelo assunto, que querem conhecer esse assunto, né? E querem também aprimorar um pouquinho de tudo isso, né? A gente fala muito do que seria, né, esse trabalho, como que esse trabalho, como que ele é desenvolvido, como ele pode ser aplicado. E hoje com o tema, né, o direito sistêmico, além das constelações familiares, né? O que tem por trás disso, né? O que mais nós podemos fazer e o que mais nós podemos desenvolver. Então nós estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho de tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum interesse, né, podem mandar suas perguntas, os seus comentários, para que a gente possa ir também, né, ir conversando, batendo esse papo bem descontraído, tá bom? Vamos, a Direito Sistêmico já entrou aí já, vamos ver se a Mariana já chegou, deixa eu ver se ela já chegou para me poder convidá-la. Ainda ela não entrou, vamos esperar mais um pouquinho. Então, gente, é sempre bom, né, a gente estar aqui junto, né, falando um pouquinho desse tema, falando sobre esse trabalho das constelações, falando também do trabalho da justiça restaurativa. Eu sempre falo que eles andam de mãos dadas, né, e a gente da comissão, que a gente tem muito orgulho de dizer isso, né, do que a gente faz e como a gente tem feito isso, né. Apesar dos questionamentos, das constelações, apesar de tantos assuntos que vêm por aí, eu sempre gosto de dizer, de ressaltar a importância das constelações, como é importante e mais, né, o que nós podemos fazer com as constelações, não só no judiciário, mas nas outras áreas. Eu acho... Ah, tá, vai entrar no perfil, entendi. Então a Mariana vai entrar no perfil do direito sistêmico de Poços. Então vamos aqui para a gente poder convidá-la. Ok. E aí, enquanto ela vai entrando... É isso, né? Que a gente precisa de trabalhar e mostrar as vantagens, né? Quais são as questões positivas que as constelações podem nos ajudar, a visão sistêmica também. Ei, Mariana, seja bem-vinda! Bem, Me ouve bem? ouço bem, Todo você me mundo ouve também me ouve bem? Mariana, eu comecei a falando aqui um pouquinho, né, do trabalho da comissão, dessa nossa caminhada, né, das constelações. Expliquei que a comissão estadual, ela é direito sistêmico e justiça restaurativa, né? Eu acho que aí você só é direito sistêmico, né? só. A justiça É. está na comissão de mediação. Né? Ah, A tá em justiça outro round. Ah, entendi. E aí a gente estava conversando aqui, falando dessa caminhada, né, desse trabalho, que apesar dos questionamentos aí muitas vezes Tô cortada aqui, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, vou levantar mais um pouquinho. Que às vezes, tudo ao vivo é assim, né? A gente vai ajustando, vai entendendo. Tô falando com as pessoas que estão chegando aí para poder, se quiserem conversar, se quiserem perguntar alguma coisa, né? Para poder já acenando para a gente, né? Então, vou te apresentar, Mariana. Acho que é importante, eu gosto sempre de ressaltar quem está chegando, falar quem é a pessoa, quem é a nossa convidada, né? Todos já sabem que a Mariana é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Poços de Caldas, é com muito prazer. Além de advogada, também é consteladora, né, Mariana? E vem fazendo um trabalho belíssimo lá na comarca, na subseção também da OAB. E assim, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho e você falar, né, que hoje a palavra é com você, falei do tema que você vai dizer, né, o direito sistêmico além das constelações familiares, porque às vezes as pessoas falam constelação, né,
e ficam preocupadas, né, com esse tema e tudo. Tá, então nós vamos falar de vivência sistêmica, se vocês quiserem, né? Mas, assim, o que existe além de tudo isso? Porque você, assim como eu, né, apaixonada pelas constelações, pelos benefícios que ela traz para todo mundo, pelos resultados positivos, e nós, como advogados, o que a gente tem construído, o que a gente tem conseguido com tudo isso, né? Então, aí deixar você ir falando, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, assim, se tiverem perguntas, viu, gente, alguma dúvida, alguma coisa, se a gente, né, se eu não souber responder, eu tenho certeza que a Mariana vai saber responder, tá? Então, sejam novamente todos bem-vindos, né? E, então, Mariana, comece falando um pouquinho pra gente, né, desse seu trabalho, desse seu entendimento, né, esse direito sistêmico além das constelações, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, boa noite, Rita, muito obrigada pelo convite aí à comissão. Me sinto muito honrada de ainda representar a Comissão de Direito Sistêmico, porque eu peguei o finalzinho do último mandato e agora esse mandato completo aí, né, da Comissão de Direito Sistêmico. E estou aqui representando algumas pessoas aí da nossa comissão, então, a Osmara, a Fran, o Júlio, que é o nosso vice-presidente, né, a nossa secretária, a Osmara, que está aí, já vi ali uma boa noite dela, né, e dizer que eu sou muito grata, assim, ao Ricarte, ao Luiz Moraes, que permitiu que a gente desse caminhada aí, desse continuidade nessa caminhada do direito sistêmico. E eu quis falar, eu até conversei com você, eu quis trazer o direito sistêmico além das constelações, porque eu acho que nunca é pouco dizer, né, que a gente olha o direito muito mais além do que as práticas das constelações, né? Por mais que tenha polêmicas, que tenha algumas questões aí para serem regulamentadas, o que eu acho extremamente positivo, que se regulamente, que a gente que é do direito, a gente olha por esse lado também, esse cuidado que tem que ter aí com a regulamentação de algumas práticas, não nos moldes que a gente conhece, porque a prática das constelações, ela não vai se enquadrar, né, naquela visão científica que a gente tanto conhece, que tanto nos custa, né, hoje em dia, falar sobre ela. Mas em outros aspectos, e eu acho que é tudo muito novo. A gente está falando de uma visão sistêmica que traz um contraponto aí no século XX para cá, né? Então é tudo muito novo, né? E é tudo que demoraria assim décadas e, sei lá, 100, 200 anos aí para a gente trabalhar isso, para a gente conseguir. Lógico que não vai demorar tanto, mas é muito tempo para a gente mudar uma visão, né? E eu gosto sempre de dizer que o direito sistêmico, se fosse só as constelações familiares, seria direito, né, em relação às constelações familiares, ou alguma coisa conectada diretamente ali com esse nome. E não é, né? É direito sistêmico porque a base dele, e isso eu falo desde o começo das minhas práticas, que a base do direito sistêmico é essa questão interdisciplinar, e que eu acho que é o nosso maior presente, né? Possibilitar aí a conversa com outras disciplinas, e muito mais que isso, eu acho que é a humanização do direito mesmo. Porque quando a gente olha para os processos, e durante muito tempo eu acho que olhou-se para isso, dessa forma tão engessada, na questão da gente olhar para os casos e para os fatos que acontecem na nossa vida e tentar ali fazer, sabe aquela coisa de faculdade? Encaixar o fato à norma, né? Durante muito tempo, a gente achou que era só isso. Nós, advogados, a gente achou que era só isso. Então, pega o fato, encaixa na norma, protocola, judicializa e vai, e segue. E a visão sistêmica, ela nos proporcionou algo que eu acho que é muito válido, que é você entender que o conflito
permanecia, né? Que o conflito vai além disso e que o conflito, por trás do conflito, há pessoas e a complexidade de cada ser humano. Eu acho que isso é o mais, assim, o mais valioso que o direito sistêmico nos traz, né? O quanto Mariana, e quando você... Sim, e quando você fala humanizar o direito, realmente é o que acontece, né? Quando a gente consegue transmitir para a pessoa o que é esse olhar, né? Como que a pessoa também, né, é levada àquele entendimento, né? E você falou uma questão que eu sempre falo, o que tem atrás do conflito, né? Quando às vezes uma pessoa vem, chega pra gente, a nível de advogados, né? Chega com uma questão para você, com o direito, eu sempre falo, né? Às vezes tem o direito ali assegurado e tudo, a pessoa chega com aquele direito, né? Mas o que tem por trás daquele direito dela, né? O que ela vem trazendo, qual é a bagagem que ela carrega? E às vezes o conflito está ali instalado, né? E a gente acaba com esse olhar diferente que a gente tem, né? Esse olhar sistêmico, como você diz, a gente consegue, né? Como dizer, igual o milho, né? Tira a palha do milho, né? A gente vai ver o que tem internamente ali para a gente poder caminhar. Muito bom. Com certeza. Eu acho que todos esses ganhos a gente tem e a gente não pode abrir mão, né, através de alguns questionamentos, algumas polêmicas que tem por trás das constelações, a gente ganhou muito, né, por mais que ainda precise, careça aí de regulamentação e tudo mais, a gente ganhou muito com essa visão e com as práticas das constelações mesmo dentro do universo do judiciário, e até mesmo fora, porque a gente está falando de uma instituição que regulamenta a nossa profissão, da OAB, né? Então, tanto você quanto eu aqui, a gente está representando comissões que são dentro da OAB e que a gente percebe o quanto ficou mais leve para nós, advogados, que adotamos essa visão sistêmica, que adotamos um pouco dos saberes aí das constelações familiares no nosso dia a dia, porque as pessoas ainda, eu acho que muitas pessoas ainda perguntam assim, mas você constela os processos, constela as pessoas durante a sua prática, tudo mais, e é bacana a gente dizer que a partir do momento que a gente se aprofunda nesses saberes, muitas vezes a gente nem precisa chegar numa constelação. Muitas vezes a gente nem precisa chegar a montar todas aquelas questões de bonecos e de uma constelação em grupo e tudo mais. Muitas vezes as nossas perguntas vão cada vez mais sendo mais profundas, né? E os nossos questionamentos e vão chegando aí respostas que realmente vão contribuir para a resolução do conflito. Eu acho que isso é um ganho imenso que a gente tem. Um ganho imenso que não dá para a gente simplesmente virar a página. A gente conversou esses dias e eu falei assim que não tem como voltar atrás, né? Eu acho que eu não tenho como voltar a ser uma advogada que não olhe as questões através dessa visão sistêmica. Eu acho que para você também, né, Rita? Acho que não tem como a gente volta aí. Não, aqui eu não vou olhar. Nesse caso aqui eu olho. Não tem como. Uhum. Porque a gente fala o seguinte, né? É um caminho sem volta, né, Mariana? E a gente percebe que como isso é valioso e como isso tem os resultados positivos, né? Eu falo, a gente fala assim, às vezes para nós advogados, mas a parte também, né? Quando a parte está envolvida e ela vê o profissional olhando de uma outra forma para o caso dela, para as questões dela, aquilo também é como se aquilo se invadisse a pessoa, né? A parte que está naquele processo. E a gente acaba entre aspas, contaminando, né, a outra parte, até o outro advogado, que a gente leva uma coisa mais leve, né, para ser conversada, para ser tratada, porque às vezes precisa de mesmo para o judiciário, né, e a gente consegue fazer esse caminhar. Eu estou tentando anotar aqui as perguntas, porque eu perdi. Você sabe que tem uma coisa que eu acho que a gente, talvez, seja legal a gente abordar, que muitas pessoas acham que por a gente adotar práticas sistêmicas ou até mesmo uma visão de mundo diferente,
né, não tão litigante, a gente não judicializa. Eu acho que ainda é um mito que as pessoas ainda acreditam que a gente não judicializa, que tudo é bonzinho, todo mundo é bonzinho, né? E quem conhece a minha atuação dentro do universo da advocacia sabe que não é assim, né? Sabe que às vezes exige o litígio, às vezes ele exige a judicialização, às vezes as pessoas precisam de tempo para maturar esse conflito, para digerir esse conflito, né? Com todos esses sentimentos, com esse turbilhão de sentimentos que aí vão surgindo ao longo do processo, porque é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas chegam até nós num determinado sentimento, né, predominante ali, um sentimento de raiva, de dor, de angústia, e esses sentimentos vão se modificando. Ao longo do processo, esses sentimentos vão se modificando, e as pessoas vão materializando no dia a dia ali dela, do decorrer do processo, em relação a que elas têm raiva, em relação a que elas têm essa dor imensa, em relação a que essa angústia, né? É o medo de perder, é o medo do vínculo, né? De não ter esse vínculo mais. Então, é bacana a gente saber possibilitar a interdisciplinariedade, porque eu acho que só me permitir ir atrás de outros saberes, né, em relação à complexidade do ser humano, a partir do momento que o direito sistêmico chegou até mim e que eu vi essa necessidade. Olha, as pessoas são tão complexas, os conflitos delas são tão complexos, tantas camadas por trás desses conflitos, que é impossível eu só me basear na lei, eu só ficar no direito, né? Eu só ter ali o apego ao direito e muitas vezes olhar para o outro e falar assim, olha, essas questões de sentimento, vai ali no psicólogo e resolve elas, que eu não vou poder resolver. Mas respinga em mim. Eu sempre falo isso. Respinga diretamente no conflito que eu estou tratando. Respinga diretamente no processo. Todos esses turbilhões de sentimentos que aparecem ali, eles respingam o tempo todo. É numa conversa de WhatsApp no final da tarde, é numa ligação desesperada, onde às vezes tem uma questão de violência doméstica, alguma coisa assim. Então, eu acho que muitas coisas, a gente não pode se limitar só à lei, ao direito em si. Isso. Ô, Mariana, você falou uma questão, e eu sempre falo, né? Às vezes o conflito é necessário, né? Quando você falou que a pessoa, às vezes a parte precisa, e realmente, às vezes precisa de ficar mais maduro, né, o processo. Às vezes não é, eu tenho muito receio, por exemplo, quando a pessoa chega e fala assim, eu fiz um divórcio com 48 horas. Eu falei, meu Deus, né? O divórcio é coisa simples, gente. Chega lá, entra, judicializa, né, se for o caso, homologa, mas e aí? E as relações, como que ficaram? E as questões, se tiver filho, como que ficou? Então eu tenho muito receio, né, dessas questões que são feitas muito de imediato, né? Mas enfim, tem a parte que quer, né, o direito está ali, a rapidez, né, dessa forma, e tem aqueles que precisam de um pouquinho mais de tempo. Vamos ter umas perguntas aqui, deixa eu ter uma pergunta que foi feita. Como o direito, você quer responder? Oi? Nisso que você falou agora, só pegar o parênteses nisso que você falou agora, tem um escritor que eu adoro, que é da mediação, na verdade, o Juan Carlos Vezula, e ele fala exatamente isso que a gente traz. O conflito, muitas vezes, ele está ali meio dormente, sabe assim, em brasa, né? Em brasa. E muitas vezes a gente precisa que esse conflito realmente inflame para que depois ele comece a se apaziguar, para que depois as coisas comecem a chegar num consenso, porque muitas vezes é só é fake, né? É de mentira ali. As pessoas estão dando máscaras, e aí o conflito está tudo por trás disso. E vai chegar uma hora que isso vai romper. Né? Então, a gente precisa olhar. Pode Tem uma falar. pergunta aqui, seguinte, peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Tem algumas perguntas, acho que a gente começar a fazer um pouquinho. Deixa eu ver, peraí. Eu apaguei sem querer. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó, como o direito sistêmico pode ser usado para promover e a JR e a reconciliação entre as partes envolvidas em um litígio. Então, se você quiser falar um pouquinho como o direito sistêmico, né, pode... Você já falou um pouquinho, mas se você quiser falar mais um pouco, pode promover, né, e a justiça restaurativa também na reconciliação entre as partes envolvidas no litígio. Aí não falou do litígio aqui, do processo, né, qualquer litígio, no caso, né? Eu acho que tem várias partes dessa pergunta, né? Primeiro, a justiça restaurativa, eu falo que ela conversa muito com essa visão sistêmica, né? Eu acho que quem aplica a justiça restaurativa, seja ela no ambiente criminal ou seja ela até numa esfera maior, porque hoje ela já é olhada como uma filosofia mesmo, para olhar os conflitos, né? Então, não só na esfera criminal, mas fora da esfera criminal, através da justiça restaurativa nas escolas, outras práticas restaurativas como um todo, né? Então, eu penso que o direito sistêmico fala muito porque eles falam a mesma linguagem na visão interdisciplinar, né? Não é só baseado numa lei, não é só baseado num saber, né? Ela conversa bastante com a justiça restaurativa, com a mediação, com a própria conciliação, com a própria negociação, né? Tudo que envolva o ser humano, eu acho que o direito sistêmico está envolvido porque olha de um lugar diferente, olha essas coisas de um lugar diferente. E a questão do litígio, né, do próprio litígio, ele é solucionado a partir dessa visão, né? O que eu quero, muitas vezes, e eu acho que é isso que o diferencial de todas essas práticas que a gente está falando, o que eu quero é diferente do que a Rita quer como solução. É muito diferente o que eu quero, o que a Rita quer, o que o outro quer. Então, qual é a minha solução? Qual vai ser a solução mais adequada, né? A gente fala de meios mais adequados de solução de conflito. Né? Qual é a solução mais adequada para mim? Qual é a solução mais adequada para a Rita? E a justiça restaurativa, ela fala muito de ouvir as partes para que a gente chegue aí numa solução mais adequada, bom para as duas partes. E a JR, ela anda bem com um viés ainda, né, Mariana? Que é a questão daquela compensação, né? Ouvir quem é que sofreu o dano, por exemplo, né? Da justiça restaurativa, só um exemplo, né? Então, vamos reunir as pessoas, quem é que sofreu o dano. Por exemplo, foi uma comunidade, né? Então, aquele dano foi causado, ocasionou uma comunidade, um bairro, como é que foi? Então, para que essas pessoas também possam ser ouvidas, para elas poderem expressar qual é o sentimento que vocês têm, né? Então isso é interessante dessa reparação, né, da justiça, que a justiça restaurativa favorece, né, os círculos de construção de paz, que aí vem com um viés um pouco, né, os dois são, as duas temáticas, né, tanto a JR quanto o DS, né, o direito sistêmico, eles vêm com essa questão da melhor adequação, melhor resolução, né, qual que é melhor para resolver esse conflito aqui? Qual que seria a melhor medida, né? Como é que se dosar isso aí, né? Aí tem a outra que falou aqui, por fim... Tem uma conexão muito forte da gente pensar que tudo está conectado com tudo. Né? Se a gente pensar, a justiça restaurativa, ela olha o mundo dessa forma, né? Eco, né? Então, tudo está conectado com tudo. Então, não tem a Mariana desassociada da advogada, da mãe, nem da mulher. É tudo conectado. Né? E da própria pessoa como cidadã. Né? Então, a gente está todos conectados numa pessoa só. E isso num universo onde a comunidade esteja... todo mundo entende que está todo mundo conectado, que aquilo que faz mal para você talvez possa ressoar em mim um dia, né, faz com que a justiça restaurativa aí olhe de uma visão bem sistêmica, né, aos conflitos. Tem um outro comentário aqui que ela fala que foi um
divisor de águas depois que estou estudando e aplicando as práticas sistêmicas, com certeza. Porque eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Por que usar o direito sistêmico? Ou, na opinião de vocês, usar o direito sistêmico vale a pena? Seria bom também falar sobre isso, né? Quer falar? Mariana? Perguntar pra gente. As duas presidentes. Não, duas apaixonadas, né? Duas apaixonadas. Eu entendo o direito sistêmico como... Eu entendo a visão sistêmica e as constelações familiares como uma filosofia de vida mesmo, né? A partir do momento que a gente bota ela, a gente não resolve só os conflitos jurídicos, vamos colocar assim, vamos separar isso. Não só os conflitos jurídicos dessa forma sistêmica, mas a gente resolve qualquer conflito que apareça, né? E eu acho que o pontapé inicial para a gente dar esclarecer um pouco mais essa questão do conflito, é que nós entendemos que o conflito faz parte da vida, faz parte do dia, que ele não tem como eu desassociar a vida de conflito, né? O momento que nós vivemos, a gente vive conflito diariamente. A gente vive conflito, eu falo que eu não preciso do outro para ter conflito. O conflito começa internamente, começa aqui dentro de mim, né? E são questões que a gente vai aí desenrolando para que essa visão de mundo, né, contribua com a resolução desses conflitos, porque a questão é ter conflitos, é você não saber resolver, né? Eu não ter ferramentas do meu dia a dia para resolver, porque se tem uma coisa mais íntima do que direito de família, eu desconheço. Porque alguém delegar a mim, uma estranha, né, resolver conflitos da intimidade de cada um, né, eu acho que para mim não tem nada mais íntimo que isso. Né, você delegar para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com a sua história, que não veste o seu chinelo ali no dia a dia, que não sabe das suas necessidades, das questões mais íntimas, delegar isso para uma outra pessoa e para que ela tenha o discernimento que não vai ser qualquer solução que vai atender essas pessoas. Né? Vai ser uma solução específica. Então, eu sempre falo assim que a gente troca o vou por você e vou com você. Né? Então, eu falo que eu ando de mão dadas com os meus clientes porque eu vou com eles. Eu não vou por eles. Eu não deixo eles em nenhum lugar e vou por eles defender aquilo que é deles. Não, vamos junto. Né? O que você acha dessa solução? É legal para você? Não é? Experimenta isso, experimenta aquilo. Então, a gente vai construindo. E não sei se tem uma prática, tirando a visão sistêmica, que nos possibilita tanta humanização no direito, quanto essa. Eu acho que isso nos possibilita ver o ser humano e respeitar o ser humano, e principalmente eu entender que eu sou a última a chegar nesse lugar, nesse conflito, nessa família, nesse lugar de salvadora que seja, né? Eu estou sendo a última a chegar. Né? Então, é preciso dizer que o direito contribui muito, muito com o direito. Então, várias. Família, várias. Eu também entendo, viu, Mariana, de que vejo, né, o direito sistêmico como filosofia de vida a partir de mim, né, a partir dos meus conflitos, das minhas dificuldades, né, do meu sistema familiar. Né? Então, eu consigo levar o meu cliente, aquele que chega para mim, só onde eu conseguir chegar no meu sistema. Né? Então, eu defendo assim, né, eu sempre falo bem, porque para mim, na minha vida, foi muito significativo, né? Foi muito importante, está sendo, né? Porque eu falo que eu estou em construção todos os dias, né? Passo pela essa revisão minha diária, né? De olhar o que foi bom, o que não foi, vamos melhorar isso aqui, né? Então eu passo nesse processo também interno todos os dias. E para poder
ajudar, né, esse cliente que chega, essa pessoa que chega até mim, porque às vezes ela não vem como um cliente do direito, né? Vem como uma pessoa que quer me ouvir, ou que quer uma opinião, quer uma sugestão, né? E eu vou tentar levar aquela pessoa para algum lugar, talvez que ela não conseguiu ir ainda, né? Ou que ela queira ir, né? Mas eu divido a responsabilidade, sabe? Olha, aqui eu vou fazer a minha parte e essa daqui é sua, né? E nós vamos fazer. Você tem que assumir o seu papel, porque o meu papel aqui ou é de resolver a questão, de fazer isso aqui, de tentar, de melhorar o que está posto, né? E eu vejo que como isso tem, né, surtido efeitos positivos, né? Eu falo para mim, para minha vida profissional, para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu conhecimento, meu comportamento, né? E que as pessoas que estão ao redor, né? As pessoas que convivem comigo, as pessoas que permitem, né? Que permitem poder conhecer um pouquinho mais do que eu faço, do meu trabalho, da forma que eu conduzo, né? A condução mesmo da minha vida. E isso é muito importante, né? Tem mais perguntas aí, tem mais coisas, minha filha. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. Eu já até perdi a hora, viu, Mariana? Você olha para mim, porque senão nós perdemos o... Deu 8h32. Hã? Nossa, mãe. Deixa eu ver o que mais aqui que as pessoas estão falando. É muitos comentários, as pessoas elogiando. Espero que vocês estejam gostando aí, gente. E assim, entendendo que é o nosso bate-papo aqui, né? É muito bom. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Como os advogados podem incorporar o direito sistêmico em sua prática? E quais são as práticas e técnicas que os advogados podem adotar para aplicar o direito sistêmico em seus casos? Ótima pergunta, Mariana. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu acho que esse olhar interdisciplinar é um primeiro passo, né? Da gente. Eu vou falar do meu caminho. Tá? Eu sempre fui uma apaixonada pela mediação e pelas práticas alternativas, vamos colocar assim, solução de conflitos. Então, eu sempre fui muito, sempre gostei muito e sempre entendi que apenas a lei e apenas o judiciário eram insuficientes para resolver os conflitos que apareciam ali. E muitas vezes eram até mais inflamados pelo tempo, pela demora, pela formalidade que ele tem, né? Todas essas questões não contribuíam com alguns tipos de conflitos. Né? Então, posso pegar aí um dos conflitos que está sendo muito falado, a questão da alienação parental. Né? Se a gente ficar aí na prática, muitas vezes rompe-se um laço ali, né? E isso fica meses e meses, e aí vamos colocar anos dentro do judiciário, e às vezes você pede uma perícia, às vezes você pede um estudo psicossocial, às vezes você pede uma perícia ali psicológica, e isso dura mais ou menos 2, 3, 5 anos, né, que sai, e dependendo do outro lado, do outro advogado também. E a gente está falando de um tempo que não vai voltar. A gente está falando de relações ali que a gente não vai colocar, não vai conseguir restabelecer como era antes. Né? Então, se a gente não traz uma visão sistêmica para as partes em relação a isso, é muito difícil com que essa situação não cause um dano, um estrago enorme. E aí, ela perguntou de práticas e de técnicas, né? A partir do momento que eu conheci a mediação, eu fui procurar comunicação não violenta, né? Que é algo que conversa muito com o sistêmico, conversa muito com a mediação, com o direito mesmo, né, Mariana? Conversa muito com o direito. Acho que com tudo, na verdade, né? Conversa muito com as necessidades das pessoas, né? A gente entender quais são essas necessidades. Então, a comunicação não violenta, a mediação, as próprias técnicas de negociação,
Sim. tem ali negociação de Harvard, tem algumas outras técnicas assim que são profundamente ricas em você entender o que é o conflito e o que tem por trás desses conflitos que é sociológico, né? Que a gente não dá para a gente tirar, desassociar. A gente está falando de interdisciplinaridade aqui, não dá para eu desassociar a Rita do contexto Contagem, do contexto Belo Horizonte, não dá para eu desassociar, a gente tem que vai juntando. Quem é essa Rita? Entender quem é ela, né? Então são algumas aqui, ó. A gente vai, uma comunica-se com a outra, a base geralmente é a mesma, ali, da questão da visão sistêmica, mas uma se comunica com a outra para você poder aplicar na prática e começar a questionar questões muito simples, no sentido assim, o que está por trás dessa necessidade de querer fazer uma regulamentação de visita? De querer trocar a guarda dessa criança com eu tenho unilateral, eu quero guarda compartilhada. O que tem por trás dessa necessidade, dessa troca, dessa ansiedade em colocar ali no direito, fazer o direito acontecer? Então a gente vai aí se desdobrando e olha, a própria justiça restaurativa traz uma fundamentação muito bacana. Se você se debruçar sobre a justiça restaurativa, você fica encantado com as práticas e com a soma, né, das práticas que formaram a própria justiça restaurativa, porque são muitas coisas. Por isso que eu falo que é além da constelação familiar, porque ainda bate-se muito o direito sistêmico, constelação familiar. Falei, gente, tem um universo enorme aí. Ô Mariana, e eu falaria uma coisa importante para quem quer atuar, né, ou quem quer praticar, por exemplo, para os advogados. Mariana, você sabe como é que eu tiro as mensagens aqui? Não consegui tirar e tá tampando seu rosto, fica ruim? Acho que empurra para baixo, não é? Não, não vai. Não vai. Não. Nem não. Clicar em cima dela. Você clica em cima dela, não baixa? Não vai. Deixa eu ver que espera aí. Não vai. Eu não sei o que faz aqui. Mas vamos conversar. E aí, vai ficar... a Natália está aí também. A Natália, presidente lá da Comissão de Direito Sistêmico, lá de Patos de Minas. Gente, se alguém não falar o nome, não sei, porque é muita gente que está entrando, está mandando mensagem, então pode ser que eu me perca um pouquinho, viu? Mas vocês estão todos pertencentes, estou vendo todo mundo aqui, todo mundo faz parte, viu? Mariana, mas eu falaria também dessa atuação que eu acho muito importante e eu vejo em praticamente quase todos os casos que eu atuo, é a questão do lugar, sabe? E às vezes eu vejo que todos nós, né? Nós estamos muitas vezes fora do nosso lugar, né? E eu tenho muito cuidado às vezes de olhar quando eu tô num processo, peraí gente, qual que é o meu lugar nesse processo, né? O que eu estou fazendo nesse processo? E às vezes eu brinco, né, com alguns colegas, eu falo assim, você já percebeu que você é parte do processo? Aí a pessoa me responde assim, na hora, mas eu sou mesmo, eu tô, como se diz, eu sinto o processo, eu faço isso, não sei o quê. E eu falei assim, sério? Então você virou parte do processo. E depois que a gente começa a ter essa visão sistêmica, né, a gente começa a estudar e a gente vê como é importante a gente estar no lugar de ajudador. Então vamos pôr o exemplo, né, nós advogados, que nós somos ajudadores, né, nós vamos ajudar. E aí a gente tem que ficar nesse lugar. Quando a gente começa a envolver demais com o caso, com o processo, envolver como se fosse as dores do cliente, o processo não vai para frente, né? E a gente percebe muito disso, né? E às vezes eu procuro, às vezes, uma audiência, quando tem um ambiente que dá para falar, eu começo a observar, eu falo, peraí, vamos pensar, e se a gente fizesse assim, né? Aí eu dou aquela sugestão e a coisa é acolhida, né? E a coisa é resolvida. Ele fala, olha, eu não tinha pensado, né? E às vezes, assim, porque, infelizmente, o que tem acontecido, né? E assim, os juízes, os promotores têm falado muito com a gente, né? É que nós, advogados, estamos chegando armados, né, para as audiências. Chegamos armados e queremos rebentar com outra parte, com o advogado.
E aí, quando você já chega, né, olhando de uma forma diferente, no seu lugar aqui, esperando as coisas acalmarem, as coisas chegarem, você vê que a coisa vai. Às vezes a outra parte nem sabe, né? A forma de você trabalhar, essa postura, ele não sabe, mas a sua postura faz com que o outro também observe, né? Então, assim, é muito interessante. E eu falo do lugar nós de advogados, mas eu falo também do lugar nós na vida, né, Mariana? Às vezes nós estamos fora do nosso lugar, né? E eu sempre falo, às vezes a gente está fora do nosso lugar como mãe, como mulher, como esposa, como filha, como filhos, né? Como marido, né? Como pais, né? E a gente começa a observar, que negócio que é o lugar. Da outra live, assim, mais umas 2 horas, falando do lugar, né, Mariana? Tá. Vai ficar salva, Natália, já respondi, né? Uma das coisas que você traz, essa questão do lugar, é importante. Eu acho que até tinha mencionado que a gente é o último a chegar, né? É o último a chegar no conflito do cliente. Então, a gente saber que a gente é o lugar, a gente saber, eu acho que do autoconhecimento é inevitável que a gente fale disso, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente toma cuidado, fica ali em alerta, sabe? Se aquilo é meu, se aquilo não é meu, se aquilo que eu estou sentindo, que eu estou sentindo antes, um pouquinho antes da audiência, será que isso é meu? Né? Será que é do campo do cliente? Né? E a gente dá dignidade, eu acho que não tem outra palavra, né? Dignidade de saber que aquele cliente que procurou você, ele tem a força para resolver aquilo. Ele tem todas as ferramentas para resolver aquele conflito. Ele precisa de, talvez, para que você, de certa forma, mostre para ele, né, esse potencial que ele tem. Mas ele tem. Ele tem, tá todo dele, mas ele tem. Então, eu faço muito isso. Não é, eu vi uma das perguntas, a questão da se não era um lugar de terapeuta, né? Me ajuda aí para vendo também, que às vezes pode ser que eu passou alguma aí. A questão, eu acho que a gente sempre tem que falar, porque assim, se o lugar de terapeuta é o lugar de ouvinte, né? Pode ser que isso se confunda, porque uma das coisas que a gente aprende no direito sistêmico é ouvir o outro, ouvir realmente uma escutativa, né? Isso seja na mediação, seja na conciliação, seja na negociação, você ouvir o que o outro tem a dizer. Não é uma escuta de simplesmente, enquanto a pessoa fala, você já está pensando qual ação tentar. Não, você escuta, eu falo que você escuta com todos os sentidos, né? Você escuta a posição, para você perceber a posição que ela está, o tom de voz que ela está falando, o jeito que ela está te falando aquilo, se existe uma emoção, um nó na garganta enquanto ela fala. Então, talvez, se você entender que essa escuta só é possível através de uma terapia, a gente foi lá e catou um pouquinho desses saberes, porque realmente é algo que a gente estuda muito no dia a dia, esse tempo da pessoa falar e a gente respirar para poder responder, né? E não querer responder por cima do cliente. Eu acho que essa questão de horas, de tempo ali do cliente, quanto tempo você vai atender o cliente, né? E tudo mais, tudo isso a gente vai desenvolvendo com a prática, lógico. A gente erra, a gente é humano, a gente também tem sentimento. A Rita mesmo trouxe um exercício diário que a gente tem que fazer em relação ao nosso lugar e tudo mais, mas é um lugar que a gente não nasceu sabendo. Sim. A gente treina, a gente exercita. Não é uma coisa assim, olha, eu sou assim por natureza. Não. A gente vai adaptando isso, e principalmente porque lá no começo, quando eu me deparei, assim como a Rita falou, eu também me deparei com o direito sistêmico, e isso ficou muito melhor para a minha vida. Isso me trouxe de muito mais tranquilidade, e eu consegui
reconhecer quem era a Mariana, né? Eu conhecer um pouquinho quem eu era, qual era o meu potencial, qual era o meu lugar no mundo, né? Quais eram os meus propósitos e tudo mais. Então, a partir do momento que eu me conectei comigo mesma, eu pude oferecer ao outro, e através do direito sistêmico eu posso oferecer ao outro um, um lugar diferente, um olhar diferente, possibilidades diferentes, né? Até brincar com a questão da criatividade. Eu acho que nós, do direito sistêmico, a gente, olha, resgata a questão da criatividade o tempo todo, porque a gente tem que ser criativo nessas resoluções de conflito, porque às vezes a mesma resolução não serve para todo mundo. Não. Então a gente vai dando a nossa criatividade. Ô Mariana, e é interessante porque a pessoa é única, né? Vai olhando o tempo aí, hein? A pessoa é única, né? E o caso dela é único, né? Então, você não vai poder aplicar, por exemplo, uma técnica, né, a constelação para resolver aquilo, mas o conhecimento, a base, é possível, né, de você, os princípios do direito sistêmico, você vai poder aplicar naquele caso. E uma coisa interessante que eu sempre falo, constelação não é para qualquer pessoa, né? Então a pessoa quer fazer e vai falar assim, eu quero resolver o meu problema, e falou, constelação resolve tudo. Não, gente, constelação é uma coisa muito séria, muito importante, mas muito séria para quem aplica e para quem faz, né? Porque às vezes a pessoa vai com aquela expectativa, porque a constelação é o seguinte, ela vai te trazer uma informação, né, Mariana? Traz uma informação para a parte, e aquela parte que vai fazer o movimento, né? O movimento é de quem faz, quem que vai querer alguma mudança na sua vida e tudo. Então, na verdade, quando a gente mostra, né, acho que você também faz isso, quando você mostra para a parte, por exemplo, para a pessoa, que aquele conflito ele pode ser olhado de com um novo olhar, de uma nova forma, né, você vai tentar mostrar para aquela pessoa que ela consiga ver além daquele conflito. E se fosse dessa forma, né? E se a gente pensasse desse jeito? Às vezes, não sei se você, mas às vezes até demonstro, né? Com algum objeto, né? Põe algum objeto para demonstrar, olha, se mudasse de lugar, será que ficaria bom? Eu tenho alguns exemplos fantásticos que eu já fiz e deram super certo. Eu falo assim, gente, você falou da criatividade, porque a gente cria, né? A partir daquele momento, daquela situação, daquele fato, aquela coisa concreta, a gente consegue criar, né, uma solução mais leve, mais até sim, mais simples de resolver, né, transformar. Isso é muito lindo, gente, muito lindo. Mariana, vê o horário para a gente não se perder aí. Deixa eu ver quem mais quer falar. 10 minutos. Então vamos já para o final. Tem muita gente que entrou, mandou mensagens. Perfeito, tudo assim. Mariana, então vamos falar mais um pouquinho, vamos falar, o que mais você gostaria de falar, assim, da sua experiência e tudo, para a gente já fazer no encerramento? Assim, você fala assim assim, vamos fazer o seguinte, você está no sul de Minas, né, numa região aí do sul de Minas, fala pra gente, porque eu falo muito assim, sabe, Mariana, que a gente que está no centro, né, a gente está na capital, né, eu estou em Contagem também, que é uma cidade, não sei se você conhece, uma cidade bem próxima de Belo Horizonte, mas que vivencia esse movimento. Eu falo que a realidade nossa é diferente, né? Eu falo que a realidade de Contagem é completamente diferente de Belo Horizonte e tão próximo. Nós estamos aí praticamente 20 quilômetros de distância na região metropolitana. Mas como é para vocês, né, que estão aí numa região, você está bem próximo de São Paulo, mas como que é para vocês, né, esse trabalho, como que é feito, como que é recebido esse trabalho das constelações na comunidade, né, nas pessoas, porque nós temos aqui várias pessoas que também não são advogados, né, eles querem também saber um pouquinho como que é para vocês aí na sua região. Fala pra gente um pouquinho. E depois faz a propaganda de Poços de Caldas, né, para conhecer a cidade, quem não conhece e tudo mais, né. Maravilhosa. 20 anos já. Às vezes eu escorrego aí no sotaque paulista, eu sou paulistano, mas eu já tô aqui há 20 anos. Você é paulistana. Ah, tá, por isso. Eu achei que já estava puxando já mas ela puxa porque eu estava bem pertinho. Eu acho já que é mineira, já. Eu acho que é importante a gente dizer, aqui no sul de Minas, eu acho que é a realidade de muitas cidades aqui que eu conheço, de aí algumas comissões que a gente troca figurinha de vez em quando em relação a isso.
eu acho que é muito parecido em relação a isso. E eu vi que tem bastante gente de comissão, e é legal a gente colocar que, a partir do momento que a gente bate lá na porta do judiciário, né, e eu não vou negar que eu bati uns 3 anos, durante uns 3 anos eu bati na porta do judiciário querendo projetos que envolvesse constelação e tudo mais, e a partir do momento que a gente percebeu que não ia, né, como eu compartilhei aí, eu confidencializei uma questão que nós, pós-caldenses, vivemos, que a gente não tem mediação aqui em Poços, né? Que a gente só tem conciliação, e isso nos faz muita falta, né? Então, práticas sistêmicas em relação à constelação piorou, né? Para a gente já ficar aqui, né, nesse lugar. Então, a gente começou, como eu falei, da questão da criatividade, começou a tentar trazer, primeiro, para nós, OAB, né, quais seriam as possibilidades e entender qual era a demanda também da cidade. Né? Qual é a demanda aqui? Demanda do nosso universo, do dia a dia. Eu vou falar do meu universo, que é direito de família, mas existem outras portas aí a se abrirem. A gente percebeu que havia uma demanda muito grande em relação à questão da alienação parental. E a gente sabe que existe uma ferramenta já regularizada pelo CNJ, né, que é a Oficina de Pais e Filhos. De parentalidade. A Fieiro, né, que trouxe aí essas práticas para dentro do judiciário. E a gente tentou. Durante um tempo, a gente tentou as práticas para dentro do Sejus, que a gente se colocou como voluntário ali, não conseguimos, e a gente falou, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer com que isso aconteça dentro da OAB? Sim. Através de um OAB, através de um da Comissão de Direito Sistêmico, né? E rolou. Fazem 2 anos que a gente está aí com o projeto da Oficina de Parentalidade. A gente trocou e modificou algumas coisas com o avô, permitiu, que falou que, na verdade, a oficina é do povo, é da comunidade, não é de um ou de outro, é da comunidade. Então, a gente tinha ali mediadores formados, facilitadores formados, e a gente não tinha como exercer esse potencial. Então, a gente abriu aí esse projeto, fez esse projeto, é algo inovador, né? E eu descobri esses dias que tem uma cidadezinha do Paraná que também tem esse projeto dentro da OAB, foi em parceria aí, é realizado através do Sejusc, aqui não, aqui é uma parceria entre a OAB e a Secretaria de Promoção Social da cidade. Então, vincula ali o CREAS, vincula o Conselho Tutelar, vincula alguns órgãos ali que encaminham para essa oficina que acontece a cada 2, 3 meses. A gente concentra essas pessoas, dá uma palestra, que é a mesma intervenção lá, ali, só ajuste de horas, de 2 a 3 horas ali que a gente faz a oficina, uma intervenção única, né? E isso tem dado, assim, resultados incríveis para a gente, tem dado respostas incríveis. Conhece a parentalidade, a oficina de pais e filhos, sabe o quanto é impregnado ali a visão sistêmica. Então, não tem constelação, ninguém faz constelação ali, mas a visão sistêmica dentro desse... A essência, né? Seria a essência, né? Grupo de estudo, eu acho que é importante que a gente falar de grupo de estudos que tem aí pelo Brasil inteiro. Tem um projeto ao qual eu participo, que eu sou muito honrada de participar como consteladora, que é o projeto da OAB de São Paulo, né? OAB Estadual de São Paulo. OAB Constela, né? Que é para quem quiser constelar o seu processo, levar o seu processo. Olha, exatamente isso que eu e a Rita estávamos falando aqui, que é o nosso lugar dentro desse processo. Qual é o lugar que eu assumo? Então, não vai constelar a família de ninguém, constelar questões ali afetas ao cliente, nem nada disso, em relação à sua posição no processo.
e também é emocionante, é lindo ver os advogados ali todos, e é assim, 30, 40, 50 pessoas fazendo isso acontecer. Então, é muito gratificante, assim, e a gente tem feito, eu falo que é muito além, né? Muito além das mulheres, porque a gente precisa desassociar, eu acho que desassociar principalmente a questão das constelações familiares vinculada ao judiciário. Talvez a gente não faça isso acontecer, talvez o CNJ realmente não permita que isso aconteça, né? E por uma série de coisas que eles vão ponderar. Mas existem inúmeras portas, inúmeros jeitos de fazer essa visão sistêmica chegar até os clientes, chegar até a mediação, chegar até a conciliação. Chegar até o judiciário, né, Mariana? Porque eu falo que existe uma vida fora também do judiciário, né? Acho bacana o judiciário, as práticas, mas também se não for, ok, né? Nós estamos aí para poder... o conhecimento não vai ser perdido, a experiência não vai ser perdida, né? E os resultados também não. Então, isso que eu acho que é bacana, né? Então vamos lá para o final, vamos finalizar aí para a gente encerrar, que já deve estar. Você está com uma professora, a Márcia Sarubi, que me falou uma vez, a gente estava falando, trocando figurinhas em relação a essa questão dos projetos, e ela falou assim, tinha um azulejo, né? A gente estava num piso de azulejo grande assim, e ela falou assim, passei, imagina que isso daqui, esse azulejo grande aqui, que você está no chão, que você está pisando, azulejo não, piso, imagine que esse é o judiciário, passeie por ele, não fique nele, né? Entenda que você pode passear por ele, e eu levo isso muito para a vida, eu vou, tento, bato na porta lá, faço com que coisas aconteçam, mas se não, está tudo certo, está tudo bem, né? Uma pessoa apoiando a outra, e isso é muito nítido, o quanto isso nos beneficia, né? Então, com certeza, é isso. Muito... Mariana, você quer deixar uma mensagem para quem esteve presente com a gente, quem também estará, né? Eu quero deixar assim, eu quero dizer que eu sou muito grata, né, por representar Poços de Caldas, eu sou muito grata de representar a comissão, sou muito feliz de ter encontrado o direito sistêmico na minha vida, e quem quiser saber mais, quem quiser conversar, quem quiser bater papo sobre isso, estamos à disposição. A nossa comissão é de certa forma, ativa nesses projetos que se colocam à disposição da comunidade como um todo, né? Então, eu fico aí à disposição, agradeço novamente o convite da Rita, da Comissão Estadual, acho que a gente está muito alinhada, muito em consonância, assim, com o que a Rita traz aí de grupos de estudos, de temas e tudo mais, essa questão mesmo da constelação familiar, que é algo que eu acho que se a gente não tiver alinhado, as coisas não fluem como deveriam fluir. E eu acho que os projetos só fluem dessa forma justamente porque existe um alinhamento, tanto estadual quanto no Brasil todo. Eu vejo outros projetos, o Constela é algo que eu vejo no Brasil todo, acho que tem na Bahia, tem no Paraná, tem em Paulínia, né? Tem algumas aí, eu vi Butantan falando que já participou, então tem no Brasil inteiro aí, tem, e quem tiver interesse, eu vou em nome da comissão aqui de Direito Sistêmico de São Paulo, quem tiver interesse, a Edneide é uma pessoa assim encantadora e muito leva acessível. Disponível para levar a OAB Constela aonde quiserem, então façam isso e a gente segue aí os nossos projetos, os nossos propósitos e divulgando o direito sistêmico muito além das constelações familiares, né, Rita? Muito além. Mariana, e outra coisa que a gente tem que falar, né, é que as pessoas que gostam, que admiram, né, que já
passaram por esse processo, né, da constelação, que também ajudem a divulgar, né? Foi muito bom para mim, foi muito bom, gostei, acho que tem que fazer, e eu vejo as pessoas multiplicando. Nós precisamos ser multiplicadores, né? Porque todos nós queremos, né, os conflitos não vão deixar de existir, gente, mas que nós possamos contribuir para que eles possam reduzir, e principalmente no judiciário, que eu falo que é onde existem mais conflitos no judiciário, né? E para que a gente possa expandir isso não só para o judiciário, mas para a comunidade, para a sociedade, para que as pessoas possam viver mais leves, ter a oportunidade de mudar a sua vida, né? E ter essa oportunidade de, como se diz, de conviver melhor, né, nos lugares onde nós pisamos, né, aonde nós estamos, né? Mariana, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço, né, ao OAB Poços de Caldas também de ter participado com a gente, porque eu falo que nós somos, enquanto estamos OAB, eu falo que a OAB é a nossa família, né? Então, assim, eu sempre agradeço, muito grata, né, por estar aqui, desenvolvendo esse trabalho, né, com esse olhar diferenciado, com esse cuidado, né, com tudo que acontece com as pessoas né, que estão com a gente, por causa desse pertencimento, né, que nós todos fazemos parte, né? Então, agradecer em nome da Comissão Estadual, né, a sua participação aqui com a gente, a sua dedicação, foi ótimo o nosso bate-papo. Vai ficar gravado para quem quiser, né, depois poder compartilhar e ouvir novamente. É bom a gente, né, às vezes ficou algum detalhe, alguma coisa, para poder compartilhar com a gente e ajudar a gente nesse trabalho, divulgar. Então, se gostaram, divulguem para a gente. Vocês entraram aí, seguem nosso perfil aí, né, Direito Sistêmico, _OABMG, né, que é o perfil, o Instagram da Comissão Estadual, né, da OAB Minas. E o seu, né, Mariana, que é a OAB Poços, a comissão tem um Instagram? Sistêmico OAB Poços. Esse é o da comissão, esse que eu tô da comissão. É da comissão. Então, saber data de oficina, quem quiser participar, eu estou aqui por perto, quer participar, quer vir conhecer, venham conhecer, é advogado, quer ir lá conhecer, pode ir conhecer, pode ir assistir. Né? Eu sempre convido e reitero aí os convites, porque é para todos, né? Não precisa ter ali um credenciamento, nada. A gente abre para todo mundo que quiser participar, pode participar, né? Pode conhecer um pouquinho a intervenção da Oficina da Parentalidade e os outros projetos da OAB. Tá bom? Então, eu agradeço ao doutor Ricardo novamente, que está como presidente aqui da OAB de Poços, pela confiança, né? Eu acho que é exatamente isso, pela confiança de poder levar esse assunto adiante, porque não é todo, a gente sabe que não é toda a cidade não é toda. Que apoia a comissão. Então, estamos aí. Ótimo, muito obrigada, Mariana. Então, obrigada a todos vocês e desejo aí hoje nós estamos à noite, até o próximo. Tchau. Tchau.